O Jornal da Justiça está de volta e o nosso assunto agora interessa a milhares de brasileiros que agora estão arrumando as malas para daqui a pouco pegar a estrada ou embarcar nos aeroportos brasileiros. E nessa época de filas, atrasos e muitas confusões, onde ficam os direitos do consumidor? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o promotor de justiça, ligado à defesa do consumidor também no Ministério Público aqui do Distrito Federal, doutor Leonardo Bessa. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Bom, doutor, saída de feriado, segundo aí os especialistas na área de aviação, a estimativa é que 350 mil pessoas só hoje passem pelos aeroportos brasileiros. Certamente muita gente para pouco avião, para pouco espaço. Como é que fica a pessoa que perde um voo, doutor? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz a garantia de que esse consumidor tem que ser indenizado, tanto em relação a danos morais e materiais. A realidade dos aeroportos do Brasil, isso infelizmente não é só nesse período, é de um modo geral, ela deixa muito a desejar. Se agrava agora, né? Se agrava, com certeza se agrava agora. E o que falta, na verdade, é que aquele consumidor que é lesado, ele tem que levar essa questão para o judiciário, ele tem que pedir indenização por danos morais e materiais. A lei é muito clara nesse sentido. A gente já tem umas imagens feitas hoje aqui no aeroporto de Brasília, no aeroporto internacional JK. Essas imagens foram feitas agora há pouco, doutor. O movimento já não estava tão grande como pela manhã e não está também tão cheio o aeroporto como deve estar agora à noite, para quem vai viajar. Doutor, o dano material e o dano moral, é difícil se comprovar o dano moral para quem perde um voo? Não, a jurisprudência já tem alguns parâmetros. Por exemplo, atraso em torno de 2, 3 horas já enseja dano moral, cancelamento de voo enseja dano moral. A dificuldade que existe é a fixação do valor. Aí isso realmente existe uma controvérsia, mas que cabe o dano moral não há dúvida. E a função do dano moral é justamente um puxão de orelha na empresa. Por isso que o consumidor brasileiro, de 10 que sofrem um atraso no voo, apenas 2 ou 1 entram com a ação. Se 9 entrassem, o puxão de orelha seria maior. As empresas aéreas teriam mais cuidado com a qualidade do serviço, porque já é esperado que a demanda aumente nesse período. E o que a gente percebe é que não há uma preocupação em aumentar o número de funcionários. Então é inevitável essas dificuldades, os atrasos, os cancelamentos. Doutor, uma questão, quem perde um casamento, por exemplo, um compromisso, uma reunião importante numa outra cidade, como provar que houve esse prejuízo? A prova pode se dar por testemunha, documento, e isso é um fator que aumenta a indenização por dano moral. A prova é tranquila, porque pode o convite de casamento, testemunha, qualquer meio de prova aceita em direito para demonstrar essa situação. E é fundamental que o consumidor demonstre isso, porque isso significa o quê? Uma indenização por dano moral ainda maior. Mas eu volto a dizer, o consumidor precisa ir à justiça, ele precisa se indignar, para que as empresas sintam no bolso que essa qualidade de serviço não agrada e que eles precisam melhorar. Senão os prejuízos das empresas serão maiores. E hoje é uma facilidade. 10 aeroportos, pelo menos 10 aeroportos brasileiros já contam com juizados especiais, serão 12 nas cidades sedes da Copa do Mundo. Ali dá para agilizar também a situação. E além disso, outro ponto importante é que as causas até 20 salários mínimos não há necessidade de advogado. O próprio consultor tem normalmente um funcionário que vai fazer o que a gente chama de petição inicial, que é o documento que inicia esse processo. Então não tem dificuldade, mas o consumidor ele precisa lutar pelos seus direitos. Só assim eu acredito que isso mudará, eu diria talvez a médio prazo, enfim, as empresas sentindo que a falta de qualidade de serviço significa doer no bolso. Doutor, vou convidar o senhor para assistir uma reportagem que trata também desse assunto. A Justiça Federal vai aumentar a multa para companhias aéreas que não baixarem os preços das passagens agora, nesses meses de alta temporada. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal em Rondônia, a Justiça Federal aumentou a multa que será aplicada às companhias aéreas que não diminuírem os preços das passagens em dezembro e janeiro. Anteriormente, a multa era de R$10 mil. Com a nova decisão, passa a ser de R$50 mil para cada empresa por dia. Desde 6 de dezembro, as companhias Gol, TAM,
Avianca e Azul estão obrigadas a limitar o aumento dos preços das passagens de dezembro de 2013 a janeiro de 2014, até o máximo de 50% a mais dos valores cobrados em baixa temporada, tendo como referência o mês de fevereiro de 2014. A decisão vale para os voos que têm como origem ou destino a cidade de Porto Velho e todas as capitais do país. Segundo o MPF em Rondônia, as companhias aéreas estavam praticando aumentos abusivos de até 900% em relação aos valores praticados na baixa temporada. Bom, doutor, a gente viu ali na reportagem, aumento de até 900%. É um valor muito alto, né, considerado abusivo, tanto que a Justiça acabou proibindo essa prática, né? Mas é uma decisão polêmica, né? Porque aí envolve a lei da oferta, da procura. É uma intervenção do poder público no preço. Isso é sempre muito delicado. O Código de Defesa do Consumidor, ele veda realmente o chamado preço abusivo. Mas o preço abusivo, ele invariavelmente ocorre quando não há competição. Então, talvez o problema seja algo maior da questão da concorrência, né? O que a gente observa no Brasil, que são duas grandes empresas que dominam o mercado e que, se esse cenário fosse outro, com certeza a competitividade seria maior e os preços reduziriam, né? Me parece que o problema muito mais é estrutural, de falta de concorrência, e é sempre delicada essa intervenção. Quer dizer, não conheço os detalhes do processo, mas de qualquer modo, quando a gente fala num aumento de 900%, é algo assim, né, assustador, mas é um tema bem polêmico, né? Repetindo, o que precisa mesmo é ter uma concorrência maior, né? Estimular outras empresas aéreas a estarem nesse setor, de modo a aumentar as opções do consumidor e invariavelmente reduzir o preço. A gente lembra, doutor, que a greve que teria, né, estava marcada para hoje, acabou sendo cancelada, chegaram a um acordo, né, os sindicatos dos aeronautas e também dos aeroviários, e assim a gente espera que os aeroportos, que a gente já sabe que vai ter muita fila, mas que não traga tanta demora para quem vai embarcar, né? Doutor, obrigado pela sua participação, a gente aproveita para desejar um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e seja sempre bem-vindo aqui na TV Justiça. Eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Ótima tarde.